Completando o nosso vídeo de hoje, quero falar sobre uma procura do Remo para contar com um atacante que está de saída do Amazonas, artilheiro da Série C desse ano, uruguaio, que inclusive jogou pelo Atlético de Madrid. Você sabia dessa? O Nico Chiapacassi, ele que hoje tem 27 anos, ponta esquerda, ponta direita do Amazonas. A informação que foi trazida recentemente, vamos lá, pelo jornalista uruguaio Guilherme Lopes, tá? O Sport acompanha de perto o jogador. O interesse, entretanto, ainda não representa, uma negociação oficial. Além disso, o jornalista uruguaio revelou as seguintes equipes que também monitoram o jogador: o Remo, o Sport, o Ceará, o Fortaleza, o Náutico e também o Botafogo de Ribeirão Preto. Ele que jogou também no futebol espanhol pelo Real Oviedo, passou também no Sassuolo, no Famalicão, no Peñarol, na temporada de 2021, estava jogando muito mal, tinha muito tempo que ele não vinha de uma boa temporada, e nesse ano acabou se reencontrando no Amazonas. Na Série C, o artilheiro, com 7 gols marcados em 14 jogos. Nesse momento, o jogador alega salários atrasados e pede rescisão contratual do Amazonas, o que facilita uma negociação, uma contratação de maneira gratuita para o Remo ou para qualquer outra equipe. Olha, é uma aposta que eu faria sim para a Série A. O cara vem de bom momento, tem passagem por clubes grandes, então essa questão de pressão também o cara sabe como lida. E eu tenho total certeza que o Nico ele vê essa temporada como a última grande chance da sua carreira. Por que eu digo isso? O cara estava na segunda divisão uruguaia. A última temporada que ele tinha feito mais de 2 gols tinha sido ainda em 2023. Então assim, não estava bem, sabe? Passou ali em Gigantes, vai para time da segunda divisão uruguaia, o cara desanima, né? Nesse ano ele teve essa chance no Amazonas, né? Conseguiu aproveitar e agora é a chance dele, cara, chegar numa Série B, numa Série A e arrebentar nesse final do ano para voltar a ser aquele cara que era, tratado como uma grande joia do Uruguai. Ele tem um jogo na seleção profissional e na base jogou todas as competições de base, de 2013 até 2019, era tratado como um novo substituto do Cavani, para você ter uma ideia. Então, um cara que tem sim potencial e precisa aproveitar este bom momento, tá bom? Já falei sobre o Nico. Tem um outro jogador que eu quero comentar aqui com vocês, um atleta que para mim tem a cara do Remo, vem jogando bem essa Série C, que é o Vagalume. Eu ficaria de olho com o Vagalume, tá? Seja para essa Série A ou para o ano que vem. Você pode até me chamar de louco, pô, Guilherme, mas vai trazer um cara da Série C para jogar a Série A? Não é para ser titular. É um cara como uma aposta, entrar no segundo tempo, observar. Não é um jogador caro, tá? Ele vem jogando muito bem pelo Maranhão desde o ano passado. Jogou inclusive em clubes do interior do Pará, por exemplo, pelo... gente. Jogou no interior do Amazonas, né? E também no interior de São Paulo. Passou na Ponte Preta, também no Maranhão, pelo Tuntum, em 2023. Nessa atual temporada são 8 gols, sendo 3 na Série C. Pode jogar principalmente na função de um camisa 8, um meio armador, também na função de 10. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre algumas boas opções em outras divisões pelo Brasil. Se inscreva em nosso canal, confira também o nosso parceiro que é a Fute Fanatics, 10% de desconto nos pagamentos via Pix, utilizando o link aqui embaixo. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera. R$ 9,90, promoção, tamanhos MG e GG. Tem a possibilidade também de você personalizar com o nome ou número nas costas a partir de R$ 15. Outros acessórios do Remo, ótima opção para você presentear, boné 6 gomos, R$ 59,90, tamanho único, e tem também outros acessórios de clubes do futebol brasileiro e também do futebol internacional. Estas e várias outras ofertas disponíveis lá no site da Fute Fanatics, eu já separei para vocês com um link disponível aqui embaixo na descrição do vídeo, beleza? Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre o Remo e o empate 1-1 contra o Internacional e, claro, a repercussão sobre este resultado ao redor do Brasil. Obviamente não era o resultado que o Remo esperava, ainda continua dentro do Z4, mas como eu comecei a pincelar lá no começo do vídeo, eu penso que o campeonato do Remo, ele é muito esse campeonato de evitar o pior. O que eu quero dizer? Pelo menos a minha expectativa, você pode ter outra, é de que o Remo vá conseguir escapar do rebaixamento nas últimas rodadas. E não exatamente uma campanha tranquila de ganhar 3, 4, 5 jogos consecutivos e estabilizar na 12ª colocação. Eu acho que se o Remo tivesse começado o campeonato
com o time que tem agora, até daria sim para estar hoje na 13ª, na 14ª colocação, até com uma margem ok em relação ao Z4. Mas pela forma que o Remo começou o Brasileirão, não se afundar era o primeiro objetivo, tá? Porque o Remo poderia muito bem ter se tornado aquele time bunda mole no campeonato. Por exemplo, a Chapecoense, o Sport do ano passado, a Chapecoense de 2019, 2021, teve outro time também recente que fez uma campanha pífia, o América, né, o Juventude. Não me parece que o Remo vai ser aquele time a cair com 5 rodadas de antecedência. Isso, para a forma que o Remo começou a temporada, já é muita coisa, porque o Remo começou o Brasileirão completamente bagunçado. Então, vamos separar as duas coisas, tá? O Remo está a uma vitória de sair da zona de rebaixamento, precisa aproveitar essa chance e tem muito time na briga. Então, apesar de não ser aquele resultado que o torcedor sonha, um pontinho no Beira-Rio contra o Internacional, ficando a 1 ponto de sair do Z4, não tá ruim não, tá? É voltar a vencer dentro de casa. Próximo jogo é fora, tem que somar pontos também nesse duelo contra o Fluminense. Mas vamos começar pelo começo, né? A repercussão deste empate 1-1, golaço do Vitor Bueno no último lance do jogo. Olha só, vamos começar aqui com o portal GE, né? Colocou aqui, o Remo empatou o jogo no Beira-Rio. No último lance, o Remo marca de falta, né, para igualar o jogo. Quem mais? Aqui o programa Jogo Aberto, né? A remada Vicky, Renata Fã vira alvo de zoeira após empate do Remo e Internacional. Vamos lá. O empate do Remo provocou um especial, né? Rendeu uma provocação especial para Renata Fã durante o programa Jogo Aberto, torcedora do Colorado. Foi surpreendida pelos comentaristas, né, da equipe, que fez a famosa remada Viking, né, da seleção da Noruega, para provocação no empate ao finalzinho. A brincadeira, né, aconteceu após o empate. Durante o programa, os comentaristas entraram no clima de zoeira e fizeram a famosa remada sobre, né, o empate por 1-1. Aqui tem um vídeo, não vou colocar ele todo porque acaba tendo direitos autorais, tá? Mas acaba sendo uma representação no programa Jogo Aberto. Mais um também, o Portal Terra destaca da seguinte forma: Internacional sofre o empate do Remo no último lance, deixa o Z4, mas é vaiado pelo torcedor. Que é a imagem do Carboneiro, que fez uma grande partida, né? O Remo começou o jogo um tanto quanto desatento, a pressão do Internacional na saída de bola também foi muito grande. Era um jogo que, se o Remo tivesse num dia ruim, poderia ter acabado no primeiro tempo. Que bom que o Marcelo Rangel salvou, o Remo conseguiu sobreviver, e essa é a importância. Eu acho que o campeonato do Remo ele é muito o que foi o jogo de ontem, tá? É sobreviver, porque lá no finalzinho você pode conseguir alguma coisa, tá? Não estou falando que o time do Remo é o pior do campeonato, mas a diferença financeira é muito grande, o Remo trocou de técnico, é muito diferente, tá? Você comparar, por exemplo, com uma equipe que já começa o Brasileirão pronto. Um exemplo, o Vitória. O Vitória ele tem 3 anos na Série A, um orçamento bem maior, não tem o orçamento do Palmeiras, mas já é muito mais equilibrado do que o Remo que troca, né, as peças com o carro andando. Então o campeonato que faz o Remo até agora é de superação. E a gente vê pelo menos um time que é aguerrido dentro de campo. Vende muito caro, né, qualquer resultado. A análise do Globo Esporte foi da seguinte maneira, ó: gols perdidos cobram conta do Inter e abatimento de Pesolano define o empate. O resultado prolonga o jejum da equipe no Brasileirão. São 7 partidas sem vitória, apesar de ter saído da zona de rebaixamento. Destacando aqui também a escalação, né, do técnico Pesolano, e o Internacional, que também perdeu muita chance, né, como eu falei, aquela sequência entre o gol até os 30 minutos, o Internacional empilhou chances, o Remo teve muita sorte. Quem mais? O portal ESPN destacou da seguinte maneira: Internacional perde chances e sofre empate do Remo no último lance, em confronto direto contra o rebaixamento no Brasileirão. Teve também recentemente, né, o Marcelo Beckler comentando em seu canal sobre o Remo na Série A, ele destacando a importância de ter clubes de diferentes regiões pelo Brasil e que está gostando da participação, da torcida, etc. É bacana também a análise do Marcelo Beckler, depois eu posso fazer um vídeo especificamente sobre isso. O portal O Liberal destacou da seguinte forma: Vitor Bueno marca no final e garante empate do Remo contra o Internacional.